Pode? Pode. Vou coçar minha canela aqui. Fala pessoal, tudo bem? Segundo vídeo aqui do nosso canal, Cocar, Casa de Oração, Caminhos de Aruanda. Eu não falei o nosso endereço no primeiro vídeo, a minha intuição, o meu pai pequeno, Ronaldo, brigou tanto comigo. Nós ficamos na Rua Rosária Branca, número 100, aqui no Parque Itamaraty, região central de Jacareí. Tá? Bom, primeiro vídeo a gente falou um pouquinho o que é o Cocar, o que é a Umbanda Ancestral. Agora vamos contar um pouquinho da história da Umbanda, né? Para a gente conseguir explicar o restante, a gente tem que contar a história. Vai ser um vídeo curto, tá? De novo, obrigatório para estudo de todo mundo que quer participar do Cocar. Então aproveitem, comenta o que vocês quiserem comentar, compartilha, porque às vezes a tua dúvida é a dúvida de outra pessoa. Esse vídeo está sendo interessante para você, pode ser interessante para outra pessoa. E se não for interessante para você, compartilha, que você deixa outra pessoa de saco cheio também. Não tem problema nenhum, não, ajuda nós aqui, tá? Então vamos lá. 1908, na cidade de Niterói, existia um menino, adolescente, 15 anos, tá? Não é essa idade que ele anunciou, mas começa com 15 anos nossa história. Durante 2 anos, esse menino começou a ser assediado por espíritos de baixa vibração, como os kardecistas chamavam na época, que são os obsessores. Começou a ser assediado, e aí achavam que o menino estava inventando história. Depois acharam que ele estava realmente com um problema psicológico, mandaram para o psicólogo não sabia o que fazer, porque ele estava falando coisas que ele não sabia o que estava falando. De vez em quando ele parecia que era uma outra pessoa. Aí levaram para o padre da cidade. O padre da cidade, o que ele fez? O que fazem quando tem esse tipo de situação? Aí lá atrás, tá? Não estou falando de hoje não, calma. Lá atrás, o que ele fazia? Isso é coisa de espiritismo, manda para os espíritas. Depois, 2 anos nessa luta, com 17 anos de idade, em novembro, dia 14 de novembro de 1908, lá em Niterói, a família desse menino, chamado Zélio Fernandino de Moraes, levou o Zélio para um centro espírita, kardecista, e eles começaram a questionar, a perguntar, e no meio entender, obviamente, que era uma manifestação espiritual, e no meio da sessão, esse espírito que se manifestava no Zélio se manifestou lá, né? E nessa manifestação, uma coisa curiosa, ele disse que falou que estava faltando uma planta naquela, era uma mesa, tal da mesa branca, uma mesa com várias pessoas sentadas, estava faltando uma planta. Então ele levantou, foi pegar uma planta e colocou lá no meio. Isso já deixou o pessoal meio, pô, o que você está fazendo no meio da sessão? Você está levantando, sabe? Está descumprindo ordem. E aí, muito bem, ele explicou que ele é um caboclo, o espírito de um índio brasileiro, e aí nesse momento ele foi repreendido, acreditem, ele foi repreendido pelos kardecistas que estavam lá e falou assim: como é que você pode, um ser que não é evoluído como um índio, querer se manifestar aqui, querer falar, querer dar ordem, não, mas ter autoridade, essa é a palavra, ter autoridade aqui. E aquilo ficou uma situação constrangedora. O índio, aquele espírito, olhou, era para ter sido anunciado ali naquele momento, falou: não tem problema, assim, amanhã, às 8 horas da noite, na Rua Floriano Peixoto, que era onde ele residia, né, que é onde o menino residia, uma nova religião vai ser fundada, uma religião onde todos vão ter voz. Todos os espíritos terão voz, vai ter, inclusive aqueles que vocês querem calar, tá? Então no dia seguinte, dia 15 de novembro, naquela hora combinada, imagina, foi uma comoção na cidade. Niterói hoje em dia é grande, né? Porque era pequena, imagina, né? Tanta gente lá. Naquele dia, naquele mesmo horário, dia 15 de novembro, no horário marcado, Zélio Fernandino de Moraes incorpora o caboclo das 7 encruzilhadas, o primeiro caboclo a trabalhar na Umbanda, tá? E naquele momento ele anunciou, ele disse tudo, ele repetiu aquilo que ele tinha dito na noite anterior. Ele falou que seria uma religião onde todos teriam voz, não só aqueles espíritos, entre milhões de aspas, perfeitinhos dos doutores kardecistas, aquelas pessoas que falam polidamente, não, o índio evoluído vai ter voz, o negro, né? Uma coisa que eu estava conversando com a minha intuição, meu pai pequeno aqui antes de começar,
Um dos médiuns kardecistas, conversando com o caboclo, falou que não, mas você já teve uma outra encarnação, eu estou vendo que você já foi um clérigo, alguma coisa assim, uma outra encarnação. O caboclo falou assim, fui e evoluí para índio. Olha a lição que se dá, duas lições. Primeiro foi falado da evolução, né, das reencarnações, e outra, era muito normal na época as pessoas falarem assim, é um índio, uma pessoa que não tem muito estudo e tal, ela vai evoluir para ser uma pessoa com mais sabedoria, mais conhecimento. Não, é o contrário, era alguém que tinha estudo, desencarnou e evoluiu como índio, e evoluiu mais ainda depois como caboclo, aí não precisando reencarnar. É uma lição muito bonita que mostra exatamente aquilo que a Umbanda é, desde o começo. Pois bem, nesse mesmo dia, além de se manifestar o caboclo das sete encruzilhadas do Zélio, outros médiuns kardecistas, e é bom lembrar isso, começou com médiuns kardecistas, com exceção feita ao Zélio, que era um menino de 17 anos, na época eram meninos mesmo, de 17 anos, outros médiuns kardecistas incorporaram outros caboclos, então, ou seja, virou uma gira de caboclos, sem as pessoas terem ideia do que era. Aí vão me perguntar, Sérgio, mas já não existia manifestação de caboclo em outras religiões? Existia, Jurema Sagrada já tinha, mas eles não tinham o conhecimento disso, eram médiuns kardecistas. Quem conhece o médium kardecista hoje sabe que eles são assim, muitos, né? Antigamente era assim, era 10 vezes, né? Ou seja, ele não tinha, podia até conhecer, ele não sabia como é que era a incorporação de um caboclo nem nada, ou seja, foi uma manifestação mediúnica genuína, tá? Ou seja, vários se manifestaram e muitos milagres começaram a acontecer naquele mesmo dia. Curas foram feitas, pessoas que estavam doentes saíram de lá curadas, pessoas que não andavam começaram a andar, ou seja, foi um trabalho extremamente forte, então chamou a atenção. E uma coisa curiosa, não foi só o caboclo que se manifestou. Na mesma noite, foi manifestado o espírito do primeiro preto velho que trabalhou na Umbanda, Pai Antônio. Pai Antônio, um guia maravilhoso. Hoje em dia os guias é uma falange, né, muito grande. O Caboclo das Sete Encruzilhadas é uma falange que hoje em dia não tem muito mais, mas o Pai Antônio tem muito, né? E é uma linha maravilhosa, uma sabedoria tremenda. E uma curiosidade, nesse dia, nessa primeira gira, foi pedido o primeiro item de trabalho de um guia de Umbanda. E tem muitas pessoas muito umbandista que tem preconceito contra o fumo na Umbanda. Não, porque não precisa fumar, não precisa. Tudo bem, ok. Vamos falar para as pessoas mais puristas, o umbandista mais purista. Não tem como ser mais purista do que olhar para a fundação da Umbanda, a Anunciação, em 1908. Não tem mais purismo que isso, porque anterior a isso não existia Umbanda. Então, nesse dia, Pai Antônio pediu um cachimbo. Então, o primeiro instrumento de trabalho da Umbanda foi o cachimbo do preto velho. Meu cachimbo está no toco. Pede para o moleque era ele, né? Não era para alguém. O moleque é o médium, tá? Buscar, daí até virou aquele ponto, né? Meu cachimbo tá no toco, manda moleque buscar. É isso, virou esse ponto por conta de uma frase que Pai Antônio disse. Lembrando que moleque não tá pedindo para alguém buscar, ele tá falando para ele. Moleque era ele, era o Zélio, né? Então é isso, esse foi o primeiro dia da Umbanda. O primeiro terreiro de Umbanda surgido em Niterói foi a base para mais 9 depois que surgiram. Depois surgiram 9 outros terreiros, ou seja, tinham 10 no total. E desses 10 terreiros, as pessoas que iam trabalhando iam saindo. E antigamente a velocidade da abertura de terreiro era muito grande, ela precisava ser muito grande. A Umbanda é uma religião universal. Ela foi anunciada, está anunciada no Brasil, mas nós temos terreiros hoje em dia em outros países. Nós temos a nossa amada filha de santo, a Leonora, que está em Barcelona e tem terreiro em Barcelona. A gente sabe de terreiro no Japão, a gente sabe no terreiro no México, na Argentina, em Marte, em Saturno, em tudo quanto é lugar. Isso só, minha intuição, Pai Ronaldo está rindo aqui, mas é verdade. Isso só existe porque no começo foi muito forte, precisava ser muito forte, não podia ser contido, né? Não podia ser uma manifestação contida. Então assim, era muito médium entrando e muito médium já com os guias atendendo e os milagres acontecendo, e aí a espiritualidade orientando para abrir outros terreiros. Ou seja, qualquer terreiro que tem aqui hoje, por exemplo, o Cocar. O Cocar, eu
pai de santo da casa, junto com as outras 5 pessoas que fundaram a casa junto comigo, eu tenho uma linha doutrinária, eu vim de um outro terreiro. E esse outro terreiro, a mãe de santo, a mãe Mara, que é aqui de Jacareí, ela veio de um outro terreiro. E se for puxar para trás, uma hora vai cair em algum desses 10. Então essa é a semente, por isso que eu falo que a semente da Umbanda é isso. Muitas pessoas falam, e eu respeito e eu entendo muito mesmo, quando falam que a Umbanda não foi anunciada, não é de 1908, não foi o Zélio que anunciou, foi o Zélio que anunciou essa Umbanda que a gente tem hoje. Os guias, não existe só guia de Umbanda, é bom lembrar isso, a gente vai falar mais sobre isso numa aula específica, mas o guia, o boiadeiro, ou cigano, por exemplo, ou o caboclo, ou o preto velho, ou o Exu, não o orixá, Exu, tem uma diferença, a gente também vai falar sobre isso, mas o Exu, por exemplo, ele trabalha já trabalhou em outras religiões, né? Então a gente tem a Jurema Sagrada, a gente tem as macumbas carioca, mas da forma que foi anunciada, do jeito que era a Umbanda lá atrás, começou realmente em 1908. E tem muita coisa em comum com as religiões que vieram antigamente, eu sei disso, eu entendo. Mas se a Umbanda começou em 1908, a ancestralidade é anterior, é justamente o que a própria palavra diz, é ancestral, é secular até. Mas a Umbanda começou em 1908. E uma coisa que eu venho falar, eu vou falar sobre isso, acho que tem um vídeo, viu, pai? Que eu falo específico sobre as cutucadas que a Umbanda dá. E logo de cara teve a primeira cutucada, vamos lá. Como você diz que um espírito não evoluído do índio pode falar aqui? Anunciou a Umbanda, o espírito, entre aspas, não evoluído do índio. E o preto velho, ou seja, foi em relação à etnia, raça, né? Foi caboclo e preto velho. Depois veio o herê, mas o herê representa uma condição humana, não representa uma raça. Então veio primeiro um indígena e segundo veio um preto velho vindo como um ser. Tivemos um problema técnico, então o vídeo foi cortado, esse corte deve ter ficado uma porcaria, mas tudo bem, vamos continuar daqui. Então eu estava falando que a Umbanda ela vem justamente para isso, né, para dar esse barulho, foi uma caneta do meu pai pequeno que caiu no chão. A Umbanda ela vem para trazer essa coisa das cutucadas, né? Então o primeiro guia que se manifestou foi um caboclo, na época representando todos os indígenas, quando o kardecista falou, como pode um espírito não evoluído de um índio vir aqui falar? Um índio que anunciou a Umbanda. E no mesmo dia da anunciação da Umbanda, a gente teve a manifestação de um preto velho, pai Antônio. Hoje a gente olha, é normal, a gente vê um preto velho, é normal e todo mundo quer um preto velho, né, para abraçar e chamar de seu, né, eu brinco. Mas na época, vamos pensar que na época, fazia 20 anos só da assinatura da Lei Áurea. Então olha só o tapa na cara. Fala assim, vocês estão sendo preconceituosos? Então vamos lá, vocês estão sendo preconceituosos com quem? É com o indígena e é com o negro, porque a sociedade, se é racista hoje em dia, imagina lá atrás, então vamos colocar esses dois no mesmo dia. E aí tem um detalhe, né? Manifestação de herê também, mas o herê ele representa a doçura, ele representa uma condição, né? não uma raça. E curioso que tem algumas pessoas que falam muito sobre o Exu, que na época lá atrás não tinha Exu, tinha Exu sim. Logo bem no comecinho tinha ele falava que era um caboclo que vinha fazer os trabalhos mais pesados, mais densos. Ele era um caboclo que chamava de Orixá Malê. Era o Exu. Ele só simplesmente não se manifestava com esse nome, mas era um Exu. Então tem desde o começo. Beleza, gente? Então esse foi um resumão. Próximo vídeo eu não faço a menor ideia, né, meu pai pequeno? Minha intuição, não sei do que é. Vocês vão ver aqui. E é isso aí, curte, compartilha, comenta, faz todos esses negócios que vocês sabem fazer bem.